Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 em diante. Quem achou, fala amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que estás no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Aqui a palavra está nos direcionando, nos revelando esse fato que aconteceu, esse momento que aconteceu. A palavra fala que Jesus chegou à região de Cesareia, de Filipe. E ali Jesus consultou aos seus discípulos. E ele disse para os seus discípulos, quem as pessoas acham que eu sou? E a palavra fala: quem as pessoas dizem que eu sou? Perguntou para os discípulos. Porque com certeza ele sabia que os discípulos ouviam muitas coisas, ouviam as pessoas falar, Aí ele perguntou. E a palavra fala que os discípulos começaram a responder, uns dizem que é João Batista, outros Elias, quem diz que é Jeremias, e outros dizem que é profeta. Amém? Amém. E aí Jesus ele queria chegar nessa questão aqui, nesse momento aqui, e Jesus olhou para os seus discípulos, a quem seguia ele, a quem servia ele, a quem estava junto com ele, comia, bebia, dormia com ele. E vocês, quem dizes que eu sou? Agora eu quero saber de vocês. E a palavra fala aqui, Pedro, e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Aleluia! Glória a Deus por isso, O Simão Pedro revelou o Cristo. Amém? O Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, ao que Jesus afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Amém? Amém. Quando os discípulos respondem para Jesus e falam assim: uns dizes que é João Batista. Quem era João Batista? João Batista é um profeta, um enviado, quer dizer, ele era mais que um profeta, um enviado.
mas ele foi um ser humano enviado. Jeremias, um profeta, grande profeta, né, de Deus. Elias, um profeta poderoso, mas um homem. Então, isso tudo era algo terreno, né? Algo terreno, algo aqui da terra. João Batista, um profeta, mas ele viveu e morreu. Jeremias, um grande profeta, andou, viveu e morreu. Elias, um grande profeta, andou, viveu e morreu. Foi homem carnal, homem pecador, igual a todos. Então, quer dizer, Jesus não condizia com aqueles profetas. Se falasse que Jesus, porque uns falavam que Jesus é a encarnação desses profetas, mas não. Aí quando Simão, quando Pedro respondeu para Jesus, tu és o Cristo, aí ele já não revelou mais algo terreno ou carnal, ele já revelou algo divino. Glória a Deus. Algo do céu. Algo que não veio, que não tem relação aqui com a terra, mas algo que veio diretamente do céu. Aleluia. Diretamente de Deus. Algo poderoso, o Cristo. Não, nem um homem mais, nem um homem teve esse título, o Cristo. Somente Jesus. Somente Jesus, o Cristo, o ungido, o consagrado de Deus. Amém? O Cristo significa ungido, consagrado. Então, realmente, o discípulo Pedro, ele revelou algo do céu. Revelou algo divino que Deus enviou. Amém? Que o nosso Pai enviou para fazer algo em favor do homem, em benefício do homem. E por isso, Jesus ele responde imediatamente para Pedro e fala: abençoado és tu, porque você não revelou carne nem sangue, mas foi meu Pai que revelou para você. Amém? E essa revelação, sinceramente, veio de Deus para Pedro, veio do Espírito, veio para Pedro, e Pedro revelou algo do céu, algo divino que veio em favor do homem, enviado por Deus, o ungido, o consagrado de Deus, algo divino, poderoso. Amém? Amém. E da mesma maneira, e aí Jesus fala, da mesma maneira eu te digo, Pedro, tu és Pedro, significa pedra, rocha. Amém? Amém? Pedra, rocha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus estava falando, Pedro, tu és uma rocha. Uma rocha. E sobre essa rocha, sobre essa revelação que eu estou te falando, eu edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro que ele edificar a igreja, mas sobre a revelação da rocha. Amém? Que é uma rocha, algo poderoso. Ele sobre a revelação que Pedro teve de algo poderoso, divino de Deus. Amém? Amém. E aí ele disse: sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja, e as portas não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, sobre o Cristo. Amém? Sobre o Cristo. E eu darei a ti a chave do reino dos céus, do reino dos céus. Amém? O que eu quero chamar a atenção, quero chegar nesse momento rapidinho, é sobre essa palavra. Porque Pedro revelou o Cristo, o ungido, consagrado de Deus, algo do céu, algo divino. E Jesus, ele falou para Pedro e falou que edificaria a igreja dele sobre essa revelação. Amém? Sobre essa revelação. E as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Deus, sobre essa revelação. E Jesus
ainda daria a chave do reino do céu. Amém? A chave do reino do céu. Vamos chegar a um ponto X nessa questão, rapidinho aqui. A revelação do Cristo, amém? E de Pedro, ali ele revelou, é algo que veio de Deus, ungido, consagrado, em favor e em benefício do homem, e qual as portas do inferno não prevalecerão, amém? Não prevalecerá sobre esse poder, sobre essa unção, sobre o Cristo, é que o Senhor nos deu para nós, amém? Ele deu para Pedro, e Pedro, ele saiu, ele falou, desde aquele momento, Pedro já saiu com essa chave. O apóstolo Pedro foi ousado depois, porque ele entendeu que ele tinha a chave. Qual que era a chave? O Cristo. Amém? Jesus Cristo. O Cristo. Que ele veio para desfazer as obras do demônio, do inferno. E quem tem essa chave é quem invoca o Cristo, quem tem Ele. Amém? Quem está nele. Quem está nele está com a chave do reino do céu. Glória a Deus. Fale assim comigo, eu tenho a chave do reino do céu. Eu quero dizer isso para você nesta noite. Você tem essa chave. Glória a Deus. Nós temos essa chave. Aleluia. Por quê? Porque foi entregue a nós, porque nós estamos em Cristo. A palavra fala que hoje nós estamos nele. E estando nele, você tem essa chave. Glória a Deus. Glória a Deus. A chave do reino. E outra coisa, as portas do inferno não prevalecerão sobre Ai. ela. Sobre essa revelação. Agora, que podemos chegar neste dia, neste momento, a entender? Que se você tem a chave do reino, amém? Você tem posse dessa chave. Você pode entrar, pode sair, né? Você está dentro dele. As portas do inferno, os sintomas, as coisas, as potestades, os principados, não têm poder. Amém? Não tem poder sobre você. Não tem poder sobre sua casa. Não tem poder sobre sua família. Não tem poder sobre seu trabalho. Glória a Deus. Porque você tem essa chave. E essa chave abre as portas e fecha as portas também. Amém? Abre as portas do reino do céu e fecha as portas do reino do maligno. Glória a Deus. O reino do maligno não pode prevalecer sobre você. Não pode prevalecer sobre sua família, que é seu, que te pertence. Sobre seu trabalho, sobre teus filhos. Não pode. Amém? Você tem a chave do reino. Nós temos a chave do reino. A palavra fala que quando lá no livro de Atos, quando Pedro e João iam entrar no templo, aquele paralítico estava lá pedindo esmola. O que Pedro disse? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante. Em nome de quem? Em nome do Cristo. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Porque Pedro tinha. João também tinha. Amém? Glória a Deus. A palavra fala que no Pentecoste, o apóstolo Pedro saiu dali, pregou o Senhor Jesus, e mais de 5.000 almas se converteram. Ele já sabia a chave. Amém? Ele tinha a chave, que era o Cristo. Amém? O Cristo. E nós estamos nele. E cada um de nós também temos essa chave. Glória a Deus. Nós temos essa chave, a chave do reino. Ele foi entregue nessa revelação. Amém? Amém. Nessa revelação. Que
reconhecer, crendo no nosso coração, que nós estamos em Cristo. A palavra nos afirma e nos garante que nós estamos nele. Em Cristo, algo divino, ungido, poderoso, consagrado do Senhor. Glória a Deus. E ele veio e ele fez uma obra, amém? E nos colocou cada um de nós, amém? Quando nós cremos e confiamos e vivemos essa verdade, que é a palavra do Senhor. Quando nós vivemos isso, nós tomamos posse dessa revelação, dessa verdade, dessa chave. Amém? A chave, o Cristo. Por isso que é em nome do Senhor Jesus, realmente, todas as potestades têm que se dobrar. E é esse que nós temos, é esse nome que nós temos. Amém? Amém. É esse nome que nos foi dado, que nos foi liberado. Então nós temos que aprender a usar esse nome. Amém? Amém. Diante de quê? Das circunstâncias ruins, das circunstâncias do inimigo. Como ele diz, as portas do inferno não podem prevalecer. Amados, as portas do inferno, o que se quer dizer as portas do inferno? Todas as obras que não é ao contrário, as obras que não é do Senhor, as obras que o sintoma é do inimigo, os sintomas é ao contrário, não pode prevalecer sobre o teu caminho, sobre a tua situação, sobre você. Você tem uma chave que acessa o reino de Deus, que acessa o reino e acessa todas as ferramentas que você precisa para combater as obras do inferno. Amém? Amém. Fale amém? Amém. Você tem a chave que você pode acessar a solução para todas as coisas. Amém? Amém. A chave para você acessar todas as ferramentas para você combater as obras do inimigo. Amém? Para você combater as obras do inferno. A chave está na sua mão. A chave está na nossa mão. E nós temos que crer nisso. E nós temos que aprender, usufruir e usar isso no nosso dia a dia. Amém? Amém. No nosso dia a dia. Porque é a revelação, o Cristo. Aleluia. O Cristo. O ungido, o consagrado de Deus, nele nada do inimigo tem poder, e é nele que nós estamos. Amém? É nele que nós estamos. E nós temos que reconhecer isso e viver isso todos os dias da nossa vida. Todos vão ver que é uma vitória para nós. Amém? Uma vitória para nós, porque vai trazer para nós temos a chave para nos conquistar. Amém? Nós temos a chave para nós avançar. Nós temos a chave para nós vencer. Nós temos a chave para nós sobressair a todas as circunstâncias. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma oração. Vou fazer uma oração em nome do Senhor Jesus nesta noite. E que você hoje, e se estiver passando alguma dificuldade, algum problema sério, você vai falar: Senhor, eu chego diante de Ti. E em nome de Jesus, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, neste momento, eu abro o reino do céu e pego a solução para este problema, pego a solução para esta circunstância. Eu chamo a existência, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu chamo a existência da solução para essa causa, da solução, da cura para essa doença, da libertação para esse vício, da transformação para aquela pessoa, da cura daquela pessoa, da cura da minha vida. Nesta noite você abre o reino do céu e toma posse da chave da cura, da chave da prosperidade, da chave, pega e vai